Voltamos e agora a gente vai falar das funções da EJA. Tá? Então vamos lá, funções da EJA. Aqui, gente, uma coisa que é importante, né? São 3 funções que nós vamos analisar: função reparadora, equalizadora e qualificadora. Tá? Então, onde nós temos que ver essas funções? Ou melhor, quem deve garantir essas funções? São justamente as políticas públicas, as políticas para a educação de jovens e adultos, tá bom? Elas precisam garantir essas funções. Então, vamos começar aqui com a função reparadora. Ó. Significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado. Reparar é justamente isso, é restaurar um direito negado. Então, por que muitos adultos, por exemplo, não concluíram a educação básica? Porque o Estado não garantiu o acesso, né? No caso, o Estado não ofereceu a oportunidade. E agora há necessidade de reparação. O direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Ou seja, todos têm o direito à educação, então, para aqueles que não tiveram esse direito garantido, é preciso que haja reparação, restauração. Desta negação, evidente na história brasileira, resulta uma perda, o acesso a um bem real, social e simbolicamente importante, que é a educação. A perda foi essa, o acesso à educação, o não acesso à educação, na verdade, não é? Logo, não se deve confundir a noção de reparação com a de suprimento. Tudo bem? Então, lá na hora da prova, gente, reparação é a mesma coisa que suprimento? Não. São coisas diferentes. Tá? São coisas diferentes. O término de uma tal discriminação não é uma tarefa exclusiva da educação escolar. Esta e outras formas de discriminação não têm o seu nascedouro na escola. A educação escolar, ainda que imprescindível, participa dos sistemas sociais, mas ela não é o todo destes sistemas. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: é óbvio que se nós tivermos escolas e uma educação adequada, uma modalidade bem organizada para os jovens e adultos que não tiveram acesso à educação na idade própria, se nós tivermos garantia de escolas de qualidade, de processos formativos de qualidade, isso vai ser um grande avanço na vida desses adultos, né? A garantia de um direito à educação, o próprio processo formativo. Mas nós temos que entender que existem outras instituições também na sociedade. Quando a gente fala de reparação, tem que ser reparação como um todo. Outras políticas públicas, outras políticas sociais também precisam ter esse caráter reparador. Daí a busca de uma sociedade menos desigual e mais justa, né, continue a ser um alvo a ser atingido em países como o Brasil. Então aqui nós estamos falando da função reparadora. Maravilha? Aqui, gente, apesar do que nós vimos, a escola, né, você pode colocar que a escola ela contribui muito para a construção aí de uma sociedade mais democrática, de uma sociedade igualitária. Mas sozinha ela não vai garantir isso. Em outras palavras, seria isso, né? A escola contribui para a construção de uma sociedade mais igualitária e democrática? Com certeza. Sozinha ela consegue efetivar essa sociedade? Não, sozinha não. Função equalizadora. Então, quanto à função equalizadora, a gente tem aqui, ó, a função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. Aliás, aqui um ponto importante, né? Existem, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação em sistema, seria em sistema penitenciário, por exemplo, né? Então, para as pessoas que estão presas, me fugiu o nome correto.
Aí muita gente vai entender assim, nós temos uma outra modalidade, né? Nós temos a modalidade de educação carcerária. Não, na verdade, a educação carcerária, ela funciona na modalidade de educação de jovens e adultos. Nós estamos falando de EJA, bom? Vejam aqui, ó. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada, seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada com uma reparação corretiva, ainda que tardia. Falamos da reparação de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, mas não só no trabalho, também na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de participação. Aí vem, para tanto, são necessárias mais vagas para estes novos alunos e novas alunas, demandantes de uma nova oportunidade de equalização. Então, assim, essa função equalizadora, gente, ela tem a ver com esse equilíbrio que nós queremos para a sociedade. Porque quando determinados grupos da sociedade não têm direito à educação, a desigualdade social ela amplia demais. Essa distância entre grupos e classes vai se ampliando cada vez mais. Então, justamente para que a gente tenha um equilíbrio e todas as pessoas tenham direitos garantidos, tenham ali a possibilidade de participar da sociedade, de ter seu reconhecimento, etc., a educação de jovens e adultos vai cumprir um papel fundamental, até porque nós sabemos o quanto esses segmentos aqui realmente sofrem com a desigualdade social, não é? A equidade é a forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade, consideradas situações específicas. Então, a equidade é um princípio que nós vimos, está na resolução 1 de 2000 também. E se eu quero equilíbrio na sociedade, eu tenho que entender que esses segmentos eles precisam de uma educação organizada para eles. Então, não tem como eu, por exemplo, oferecer educação para a dona de casa, para o migrante, para o aposentado, para o encarcerado, enfim, para o trabalhador que faz muito tempo que não pisa na escola, que não teve a formação básica concluída, não tem como eu oferecer uma educação com os mesmos processos, da mesma forma que eu faço com alunos que estão na educação regular, do ensino fundamental e médio. Como nós falamos, esses sujeitos da EJA são sujeitos que têm necessidades muito diferentes, experiências diferentes, inclusive expectativas diferentes com relação à educação. Então, oferecer oportunidades que sejam condizentes com as suas necessidades é fundamental. Nós temos aí, inclusive, um processo inclusivo, né? Então, a equidade nesse sentido. Nós queremos equilíbrio na sociedade, fazer com que não haja desigualdade, né, entre os segmentos, e também queremos, obviamente, oferecer uma educação característica para aqueles que têm situações diferentes, né? Ou seja, uma educação diferente para os diferentes. Função qualificadora. A função qualificadora, gente, até o parecer, né, que dá origem à Resolução 1 de 2000, ele vai dizer que é mais que uma função. A função qualificadora é o próprio sentido da EJA. Por quê? Porque nós queremos, obviamente, qualificar as pessoas, mas não é qualificar para o mercado de trabalho, é qualificar no sentido geral, é potencializar a pessoa, qualificar da seguinte forma: uma vez que o sujeito tem agora uma formação ampla, uma formação integral, ela consegue desenvolver o seu projeto de vida muito melhor, tudo bem? Então, qualificação nesse sentido. A tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a vida é a função permanente da EJA, que pode se chamar de qualificador. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente já tem o que é função qualificadora, tá? Já deu para perceber que se trata de ampliação da capacidade para que o sujeito possa viver melhor nesse novo cenário cultural, político, multifacetado, tecnológico, informacional, de desemprego estrutural, etc. Então fica bem claro isso. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo para a educação permanente. Isso aqui é importante, ó.
A função qualificadora é um apelo para a educação permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, solidariedade, igualdade e diversidade. Inclusive, a gente rompe com aquela ideia de que já passou a minha época, não é? Então, já passou a minha época de estudar, já passou a minha época de aprender. Não, nunca, essa época nunca vai passar. Na educação brasileira, quando a gente fala de educação de jovens adultos, alguns municípios chamam de EJAI, inclusive, educação de jovens adultos e idosos, né? Nós temos que garantir essa ideia de educação permanente, educação por toda a vida. Na base da expressão potencial humano sempre esteve o poder se qualificar, se requalificar e descobrir novos campos de atuação como realização de si. Então, vejam, né? Educação permanente tem a ver com isso. O poder se qualificar, se requalificar e descobrir novos campos de atuação como realização de si. Uma oportunidade pode ser a abertura para a emergência de um artista, de um intelectual ou da descoberta de uma vocação pessoal. A realização da pessoa não é um universo fechado e acabado. A função qualificadora, quando ativada, pode ser o caminho dessas descobertas. Por quê? Porque o sujeito que tem qualificação, o sujeito que aprende, o sujeito que se alfabetiza, mas também aprende sobre muitas outras coisas, sobre cultura em geral, arte, etc., ele está ali pronto para produzir. Então é a pessoa que quer mudar de vida, ela quer de repente ter uma nova profissão, é a pessoa que quer investir num talento, num caminho artístico, etc. A qualificação abrange tudo isso. Tem muito a ver com emancipação realmente. Por quê? Porque o sujeito qualificado ele tem condições de construir com muito mais autonomia, liberdade, o seu projeto de vida e não ser simplesmente refém de uma sociedade, né? A função qualificadora é também um apelo para as instituições de ensino e pesquisa no sentido da produção adequada de material didático, que seja permanente enquanto processo, mutável na variabilidade de conteúdos. Então, aqui, a mudança do material didático, se eu quero uma nova educação de jovens e adultos, a estrutura, o material didático, tudo isso tem que sofrer mudanças. E lá nos aspectos históricos, nós vimos o quanto isso é discutido. Então lá, por exemplo, na década de 30, né, já se discutia. Se eu quero mudanças na EJA, eu tenho que promover mudanças no material didático, por exemplo, na estrutura. Na década de 40 também já se discutia isso. E contemporânea no uso de e no acesso a meios eletrônicos de comunicação. Aqui a gente já pode falar de tecnologias, né? A EJA tem que dialogar, obviamente, com as tecnologias em geral. Maravilha. Pessoal, alguns marcos legais. Os marcos legais eu não vou ficar lendo, porque quando a gente estuda a LDB, a gente estuda a EJA. Quando a gente estuda a Constituição Federal, né, a gente analisa o artigo 208. Quando a gente estuda a Resolução 1 de 2000, mesma coisa. As diretrizes operacionais. Então, existem estudos específicos para a parte de legislação que não é esse momento. Mas quando a gente fala de marcos legais da EJA, nós estamos falando justamente dessas leis que sustentam, que dão suporte para a educação de jovens e adultos. Quais são eles? O artigo 208 da Constituição Federal, quando ele diz, né, a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta para quem? Para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. A LDB nos artigos 37 e 38, não sei se eu coloquei o 38, pessoal, coloquei. Beleza? Então, são dois artigos interessantes, importantes, que a gente estuda também. É óbvio que nesse momento você pode voltar a ler, estudar esses artigos, né? Por exemplo, quando a gente fala quem faz parte da EJA, do público, nós vamos falar aqui do público da EJA, nós vamos fazer uma caracterização do público da EJA, mas uma caracterização social-cultural. Com relação à idade, a gente tem aqui os maiores de 15 anos, para nível de conclusão do ensino fundamental, e no caso do nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos. Né?
Aqui um ponto muito importante, que é esse parágrafo 2º do artigo 38, que ele diz: conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Ele está dizendo o seguinte: aquilo que o estudante da EJA sabe em termos de cultura, de trabalho, de conhecimento de mundo, vai ser levado em consideração também nos exames de certificação da EJA. Por quê? Porque isso tem um valor muito forte para a formação desse sujeito. Eu não posso virar as costas para as experiências, os conhecimentos que os sujeitos da EJA adquiriram ao longo do seu histórico de vida e das suas experiências, né? Ainda, um outro documento para se estudar é a própria Resolução 1 de 2000, em que a gente tem alguns artigos, e a Resolução 3 de 2010, que são, no caso, as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, ou seja, como que vai funcionar a educação de jovens e adultos, carga horária, organização curricular, dentre outros. Então, nós temos tudo isso na Resolução 3 de 2010. Maravilha? Aqui, gente, existe uma resolução, uma nova resolução, ela saiu recentemente, que é a resolução número 1 de 2021, tudo bem? Então, você pode procurar, pode ler também essa resolução. Aqui, ela é interessante, aqui são, né, os objetos dela. Esta resolução institui diretrizes operacionais também para a educação de jovens e adultos, ou seja, nós temos a resolução 3 de 2010, e aí nós temos uma mudança com a 1 de 2021, que são diretrizes operacionais e que vão revisar a educação de jovens e adultos no caso desses aspectos aqui do artigo 1º. Nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Base Nacional Comum Curricular, porque houve mudança na BNCC, a Política Nacional de Alfabetização, a duração dos cursos e a idade mínima para ingresso, a forma de registro e frequência, etc. Então, hoje nós temos novas diretrizes operacionais, no caso, Resolução 1 de 2021. Agora vamos analisar, estudar os sujeitos da EJA. Eu coloquei alguns trechos aqui e nesses trechos a gente tem uma série de informações para serem retiradas importantes. Porque, como nós vimos, o sujeito da EJA, embora esteja ali buscando a formação básica, é um sujeito muito diferente da educação regular, do ensino fundamental e médio regulares, né? Ok, então, o que a gente tem de importante aqui? Primeira coisa é que a EJA tem que se voltar sempre para a realidade desses sujeitos. Então, é papel da EJA sempre se voltar para a realidade desses sujeitos, fazer um estudo dessa realidade. E o Estado, gente, vamos dizer assim, ele tem que garantir a escola como espaço formativo, ou seja, a educação formal, a EJA faz parte da educação formal, mas eu tenho que considerar que a escola não é o único espaço formativo do público da EJA. Então, voltamos a dizer, são pessoas, são jovens e adultos com amplas experiências na comunidade, na família, no trabalho, nas organizações, como sindicatos, associações, nos movimentos sociais. Então, eles participam amplamente dos processos formativos, tanto informais como não formais, da educação informal, da educação não formal. Aqui diz, né, são homens e mulheres, são trabalhadores, empregados, empregadas, desempregados, desempregadas, ou em busca do primeiro emprego, filhos, são pais, são mães, moradores urbanos de periferias e moradores rurais. São sujeitos sociais e culturalmente marginalizados nas esferas socioeconômicas e educacionais, privados do acesso à cultura letrada e aos bens culturais e sociais, comprometendo uma participação mais ativa no mundo do trabalho, da política e da cultura. Vivem no mundo urbano, industrializado, burocratizado, escolarizado, em geral trabalhando em ocupações não qualificadas. Portanto, trazem consigo o histórico da exclusão social. Então, a gente observa aqui, né, esse adulto, esse jovem, esse adulto característico da EJA, como sendo um sujeito desprivilegiado. Bem, então, ele é um sujeito desprivilegiado. Uma vez que ele não teve acesso à educação da forma como deveria ter,
ou foi impedido de continuar os processos educativos por causa das mazelas sociais, dos problemas sociais que nós temos no país, isso faz com que ele esteja cada vez mais distante dos bens culturais e, obviamente, de uma vida mais digna, né? no sentido socioeconômico, por exemplo. São ainda excluídos do sistema de ensino e apresentam, em geral, um tempo maior de escolaridade devido a repetências acumuladas e interrupções da vida escolar. Muitos nunca foram à escola ou dela tiveram que se afastar quando crianças, em função da entrada precoce no mercado de trabalho ou mesmo por falta de escolas. Se você analisar estudos sobre o imaginário social na EJA, ou seja, o que as pessoas da EJA pensam, os adultos, eles entendem que a educação é um bem muito importante para eles. Então, nas falas, diversas pesquisas mostram, né, as falas desse público da EJA. Quando perguntam, a escola é importante para você? Sim, é importante porque eu quero melhorar de vida. É importante porque eu quero educar melhor os meus filhos. É importante porque eu quero que a minha família tenha orgulho de mim. É importante porque eu quero ter melhores condições no meu trabalho. Então, é um público que valoriza muito a escola e realmente não conseguiu terminar os estudos por causa de outros problemas que atrapalharam. Por isso que eles não devem ser culpados pela não formação. Se não tiveram a formação adequada, é porque, sim, né, nós tivemos barreiras aí ao longo da história, ao longo das vidas dessas pessoas, que impediram essas pessoas de terem a formação adequada. Fundação Vale traz o seguinte: as experiências vivenciadas na família, na comunidade, na participação social e no trabalho conferem ao ser humano saberes fundamentais que influenciam seu meio, sua cultura e permitem a construção de biografias únicas. Então, quando a gente fala biografias únicas, ricas, complexas e completas, nós estamos dizendo que esse sujeito da EJA não é um sujeito idealizado, não é um sujeito concreto. Então, a pessoa que está lá é uma pessoa com história, é uma pessoa com uma vida muito peculiar, ok? Então, isso é um outro ponto importante. O reconhecimento da singularidade do potencial transformador dos conhecimentos construídos nas trajetórias não escolares, então as trajetórias não escolares, como eu falei, elas são muito importantes, elas precisam ser reconhecidas, é ponto de partida para a construção de novos saberes. Sim, porque o adulto, o jovem ou adulto, ele parte das próprias experiências para compreender o currículo. Então, as trajetórias não escolares são os conhecimentos que os adultos têm de base para poder entender, assimilar e compreender os novos conhecimentos que estão no currículo escolar. Continua, é o ponto de partida para a construção de novos saberes potencialmente transformadores da escola e dos conhecimentos por ela produzidos. Aliás, como também falei anteriormente, né, quando o jovem ou adulto da EJA chegam à escola, a expectativa é diferente. Então, isso que eu estou aprendendo, para que eu vou usar fora da escola? Essa é uma preocupação muito grande. Então, o currículo, assim como na educação básica regular, ele tem que estar vinculado à prática social, mas no caso, a prática social dessas pessoas, desses jovens e adultos que estão ali na sala de aula com expectativas também muito peculiares. Aqui numa citação, né, de Vieira Pinto, o aluno da EJA é um sujeito adulto, membro da sociedade ao qual cabe a produção social e reprodução da espécie. É um trabalhador trabalhado e a sociedade determina as condições e possibilidades materiais, econômicas e culturais de seu trabalho. Desse modo, a sua condição de analfabeto ou semi-analfabeto não representa total obstáculo à consciência do seu papel social. Isso é muito importante. Não é porque o sujeito não teve acesso ao currículo escolar que ele não tem consciência do mundo, que ele não tem conhecimentos importantes sobre o mundo. Ele tem sim. Consciência que é fruto das suas experiências, né? Que é legitimada pelas suas experiências, pelo seu histórico, por uma pessoa que já constituiu família, que trabalhou, que tem uma história de vida no meio social.
Então seria um equívoco nós entendemos que a pessoa, o adulto analfabeto ou semi-analfabeto, não tem consciência do seu papel social, da vida política. A ampliação dos conhecimentos, a qualificação é fundamental para todos, mas isso não exclui o conhecimento já adquirido pelos sujeitos da EJA. Sendo que a falta da educação formal não é vista por ele como um fator decisivo para a sua subsistência, né? Até porque, mesmo sem a educação formal, são sujeitos que trabalham, são sujeitos que mantêm famílias, tendo em vista que a educação proveniente de sua participação na realidade social, mediante o trabalho, lhe proporciona fundamentos para participar da política e nas demais esferas da sociedade. Por quê? Porque esse adulto ele pode não entender de teorias políticas, ele pode não entender de história do Brasil, ter informações específicas da história do Brasil, do mundo, da geopolítica, enfim, mas ele sabe muito bem quais são suas necessidades, muitas vezes ele entende suas necessidades, ele tem consciência das suas dificuldades, do que precisa ser melhorado nas suas relações de trabalho, de quais são os direitos que ele precisa para poder viver melhor, ok? Então essa consciência existe. E o erro social é nós entendemos, né, o grande equívoco que muitas vezes as pessoas pensam, que acaba sendo um erro, né, não social, mas sociológico, né? Nós entendemos, ou muitas pessoas entenderem equivocadamente, que o adulto que não estudou é culpado por não ter estudado, é culpado por não ter terminado, concluído a educação básica. Então, volto a dizer, essas pessoas enfrentaram barreiras, né? Elas tiveram uma série de problemas anteriores que atrapalharam essa formação. Pedagogia freiriana para a EJA, pessoal. Então aqui é o seguinte, eu vou falar para vocês, vou fazer uma pausa, a gente vai falar da pedagogia freiriana e vamos resolver exercícios ao final. E aí a gente finaliza esse conteúdo.